Bem-vindo a essa apresentação onde eu quero te mostrar como que eu posso ajudar você a escolher a carreira certa em apenas 10 semanas. E para começar a nossa conversa, me diz, o que aconteceria com você se você ganhasse R$1 milhão? R$1 milhão limpo direto na sua conta. Você pararia todas as suas ocupações hoje e simplesmente seguiria em frente, viver uma vida de aposentado, uma vida de curtição? E aí, me diz, você mudaria sua carreira profissional? Então, se R$1 milhão muda o teu propósito profissional, muda o que você está fazendo profissionalmente, então isso significa que tem alguma coisa errada com a tua relação com a profissão. E aí, graças a Deus, eu estou aqui, porque o que acontece? Pessoas que têm uma boa relação com a sua profissão, que escolheram a carreira certa, pegariam esse R$1 milhão e investiriam nessa carreira, seja para tornar ela mais rentável, para tornar ela mais prazerosa, para crescer mais profissionalmente. Por quê? Porque existe algo que está acontecendo hoje em dia, que talvez você não tenha a impressão. Então, se R$1 milhão muda a relação que uma pessoa tem com o emprego, com a carreira, com a profissão que ela possui, é porque essa pessoa, na verdade, nunca esteve na profissão, no emprego, na carreira certa. E deixa eu te falar uma coisa, é o que acontece com a maioria dos brasileiros. E isso aí também pode ser ilustrado de outra maneira. Recentemente, você nem imagina o que aconteceu comigo. Eu pedi uma camiseta de algodão egípcio numa loja de camisetas, que eu tenho o costume de pedir camisetas de bambu. E quando eu peço essas camisetas de bambu, eu peço sempre M. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou pedir M também da Egípcio, porque vai dar certinho. A minha expectativa é que as duas fossem do mesmo tamanho, mas quando chegou, a camiseta de algodão egípcio parecia uma Baby Look. O que aconteceu? Eu me deixei levar pelas informações que eu tinha e não por todas as informações disponíveis. Eu não vi que as medidas da camiseta de algodão egípcio eram bem menores que as medidas da camiseta de bambu. E por conta disso, o tamanho da egípcio veio bem menor. O que isso fez comigo? Isso fez com que eu pegasse uma camiseta ali mais apertada, que não é tão confortável quanto essa que eu estou usando agora, que por exemplo é de bambu, e que eu ia usar bem menos e ter menos prazer em usar. E é exatamente isso que está acontecendo com as pessoas hoje. As pessoas hoje, na hora de fazer a escolha da carreira profissional, estão se deixando levar pelo que simplesmente já sabem e não pela totalidade das informações. Então, elas acabam entrando na carreira errada, que tem essa mesma sensação que eu tenho com a camiseta de algodão egípcio errada, de tamanho bem menor, que parece uma Baby Look. Acaba ficando apertada, a pessoa fica desconfortável naquela carreira, usa menos, tem menos prazer. Isso explica por que aquele R$1 milhão que a gente falou aqui, seria usado para simplesmente parar de fazer o que faz profissionalmente, viver uma vida de prazer, ou simplesmente para ir fazer uma coisa totalmente diferente do que está fazendo. Por quê? Porque aquela pessoa nunca realmente quis ou teve um propósito com aquela carreira não era a carreira certa. E isso mata o desejo de uma pessoa crescer profissionalmente. Isso acaba fazendo com que as pessoas se tornem como árvores que são plantadas em vasos. Eu não sei se você já viu o que acontece com árvores que são plantadas em vaso, mas as raízes ficam deformadas, ficam como essa imagem que você vai ver aí agora. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de ver isso aqui acontecer na minha frente. Meu pai tirou uma planta que estava no vaso, uma árvore que estava no vaso, e foi colocar ela na terra, e o vaso teve que ter sido quebrado para poder tirar a planta de lá, de tanto que as raízes tinham se contorcido e se espremido para poder caber dentro daquele vaso. Então, quando não existe espaço para crescer, as raízes de uma árvore simplesmente começam a ficar presas, sufocadas dentro do espaço pequeno, elas se contorcem, elas dão voltas sem sentido, buscando crescimento, buscando propósito, buscando crescer e prosperar, mas não conseguem, elas simplesmente param. E isso é o perigoso de você ser uma árvore plantada dentro de um vaso.
Esse é o perigo da carreira errada. É que em certo momento a árvore para de crescer e de prosperar. Porque não tem mais terra suficiente, não tem como as raízes tirarem melhor daquele solo. Aí a planta começa a adoecer e pode até morrer. Qual é a causa então de todo esse contorcer, de todo esse sofrimento, de toda essa agonia que as raízes vivem e que a árvore também pode sofrer? A causa é ser uma árvore plantada no vaso, a causa é o vaso. E aqui, do nosso exemplo, o vaso é a carreira errada. Então, existem pessoas que plantaram a decisão profissional em vasos, fizeram escolhas profissionais erradas e inauguraram na vida delas um ciclo de paralisia. Um momento onde aquela planta não pode mais crescer porque não existe espaço para as raízes. As raízes estão presas e aquela pessoa simplesmente está preocupada em no máximo sobreviver e tem um monte de sofrimento envolvido ali. É como se fosse um carro a 60 km por hora com freio motor ali funcionando e com medo de acelerar numa pista que é uma descida gigantesca de 150 km por hora. Eu não sei se já aconteceu com você, mas se eu estou numa pista de 150 km por hora e vejo alguém a 60 km por hora, eu fico muito irritado com a pessoa. Só que tem gente que dirige desse jeito. E aí? E isso está acontecendo com muita gente. Qual é a solução, então, para isso? A solução é ser como uma árvore plantada no solo aberto, onde você fez uma decisão pela carreira certa e inaugurou um ciclo de crescimento na sua própria vida. Esse ciclo de crescimento é marcado por raízes livres para crescer, para realizar sonhos, para ir em busca de novos lugares, para prosperar de verdade. Essas raízes livres, esse ciclo de crescimento, a carreira certa, é como um carrão dirigindo a 120 km por hora e acelerando nessa grande pista de 150 km por hora. Então, neste exato momento, você tem diante de você uma escolha. Ou você escolhe a carreira certa e você tem ali uma oportunidade de estar livre de verdade para crescer, de fazer esforços com sentido, e aqui isso vai fazer com que você passe no vestibular mais rápido, se você está estudando vestibular, você passe no seu curso superior com muito mais eficiência, sem ficar tempo adicional, reprovar semestres a mais, porque você está dedicado, com gosto, com energia, com motivação para estudar. Isso vai fazer com que você se insira e cresça, e realize seus sonhos e prospere no mercado de trabalho de uma forma muito mais rápida que outras pessoas. Você vai ser como esse carro verde acelerando na pista que tem uma velocidade média alta, em vez de ser o carrinho que está com freio motor funcionando e com um passageiro com medo de acelerar, irritando todo mundo no meio do caminho. Então, ou você escolhe a carreira certa ou você escolhe a carreira errada. Esta é a oportunidade que você tem diante de você neste exato momento. Qual é a sua escolha? Eu vi a importância desse negócio da carreira certa quando eu estava trabalhando com os meus primeiros clientes em transição de carreira. Eles queriam fazer, depois de terem vivido aí 10, 15 anos de mercado de trabalho, a transição para a carreira certa. E aí eu entendi gente como a dona Sirlene, empresária, Miqueias, que era empregado e virou empresário, e a Alessandra, que era servidora pública e virou empresária. E todos eles estavam em busca disso aqui, ó, de viver essa transição. E eles estavam passando por essa situação aqui de muito sofrimento, se sentindo que estavam, sabe, se reduzindo para caber. E nesse contexto eles me procuraram e a gente inaugurou um ciclo de crescimento na vida deles através de uma decisão pela carreira certa. Só que aqui, quando eu olhei para eles e comecei a ver que depois de 10, 15 anos aqui eles sentiam que estava na hora de mudar, foi aí que eu falei assim, cara, quanto mais cedo
uma pessoa fizer essa escolha, melhor é. Então, você que está nesse vídeo aqui agora é o cedo para você. Talvez em outro momento nenhuma pessoa tivesse falado isso para você. Se você está agora no seu início de carreira, está cedo. Faça a sua escolha agora, é melhor do que fazer lá no fim da sua carreira. Se você está no meio da sua carreira, está cedo, faz a sua escolha agora. Se você está na faculdade, está cedo, faz a sua escolha agora, muda se precisar mudar. Se você está no ensino médio, no final do ensino médio, trabalhando alguns anos e ainda não fez faculdade, faz a sua escolha da carreira certa agora, é melhor do que deixar para depois. E aí, nesse contexto, quando eu percebi que era uma época que quanto mais cedo ajudar a fazer a carreira certa, melhor era, eu comecei simplesmente a fazer um compilado. Eu peguei toda a minha experiência de 10 anos lidando com pessoas, minhas 432 horas de formação para atender os meus clientes, meus 300 horas de atendimento individual, e eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou ajudar as pessoas a escolher a carreira certa desde cedo. Só que apareceu a pergunta, né? Como que eu vou fazer isso? Foi aí que, no meio da pesquisa, para poder me tornar ainda mais profissional nisso, eu encontrei este livro que você está vendo aí na capa agora. E esse livro foi muito importante porque na hora que eu cheguei no final da leitura dele, eu consegui na minha cabeça organizar aquilo que são os 3 grandes passos para poder escolher o curso superior, a faculdade ou a profissão. São os meus bastidores, são os responsáveis pelos meus bastidores e estão por trás do meu sucesso como orientador vocacional. E é isso que você vai precisar para poder escolher a carreira certa. 3 grandes passos. O primeiro passo é você conhecer a si mesmo para poder respeitar a sua essência na hora de escolher a carreira. O segundo passo é pesquisar a carreira de uma forma bem profunda. Pouca gente domina isso aqui. E o terceiro passo é decidir com um método que coloca o seu pé no chão. A minha sugestão de fazer isso é assim, ó. No passo 1 você vai saber suas qualidades, habilidades, paixões, valores, perfil comportamental, sonhos, metas. No passo 2, você vai pesquisar a profissão através de um roteiro com perguntas que façam você entender a realidade do curso e do mercado de trabalho. Não basta apenas pesquisar e saber como é que é um curso superior que você está pensando em fazer e não pesquisar sobre o mercado de trabalho. Se você já está no mercado de trabalho, claro, basta você pesquisar mais sobre a área que você está querendo ir ou o curso de especialização que você vai fazer, porque muitas vezes você pensa que um curso vai te habilitar para fazer determinada coisa e não vai. Então, sempre nós vamos pesquisar as duas coisas. E o passo 3, que é construir inteligência emocional, para você poder decidir com autorresponsabilidade e tomar uma decisão equilibrada, entendendo as consequências ao máximo. Esse primeiro passo é como se fosse a gente fazer com que o Clark Kent descubra que ele é um super-homem. É você compreender a tua identidade, a tua potencialidade por completo. Se você não sabe tudo que você tem, você não sabe tudo que você é capaz de fazer. Então aqui a gente trabalha principalmente uma descoberta das suas qualidades, da sua identidade, para você ver a tua essência, quem você é de fato. Depois disso a gente vai para o passo número 2. Essa pesquisa tem como objetivo fazer você ter uma clareza de qual é a rota que você vai pegar. Ninguém entra num avião sem saber para onde está indo. Como que você vai fazer um curso, como que você vai fazer uma especialização, como que você vai entrar numa carreira sem entender exatamente qual é a rota daquela carreira, o que aquela carreira faz. Então, ter esse senso de destino claro envolve essa pesquisa para ter informações claras sobre como que funciona aquela carreira. E aí a gente vem também para o passo número 3, que já fala sobre uma decisão segura, clara, clareza e segurança, clareza das consequências, segurança emocional e responsabilidade. Você entender que você está no controle da sua decisão para não culpar mais ninguém no resto da sua vida. Então, você talvez agora, depois de eu ter falado desses passos aqui, está falando assim, pô, Vitor, mas me diz aí, você falou que tem que pesquisar com perguntas, né, que envolvem a realidade do curso, do mercado de trabalho. Como assim, Vitor? Como é que é essa questão de pesquisar mais profundamente? Porque eu achava que era só chegar para algum amigo, algum colega e perguntar, né? Aí, cara, como é que é? O que você acha desse curso? O que você acha dessa profissão? Como é que é esse curso? Como é que é essa profissão? Então, isso é o que a maioria das pessoas fazem, que é uma pesquisa perguntas bem superficiais, né?
Existem perguntas mais profundas, as perguntas certas, e existe a fonte de pesquisa certa. Você tem que saber com quem você vai falar. Imagina você pensando em se tornar um profissional de determinada área e você conversa com alguém que só tem conhecimento teórico. Então, é o perfil errado, não serve como uma fonte de pesquisa confiável para você ter informações. Por isso você tem que entrevistar pessoas certas. Isso é melhor do que simplesmente sair pesquisando sozinho. Primeiro, não basta ter perguntas quaisquer, você tem que ter as perguntas certas. Depois de tiver as perguntas certas, você vai entrevistar as pessoas certas. E também você vai, talvez, viver a experiência de como que é a profissão. Isso aqui torna, esses são alguns passos que tornam a pesquisa bem mais profunda. Mais profunda do que a maioria das pessoas já imaginou. Então, não adianta fazer de qualquer maneira, não adianta você querer se conhecer de qualquer maneira, querer pesquisar de qualquer maneira, querer simplesmente decidir de qualquer maneira. Para poder escolher a carreira certa, você tem que conhecer a si mesmo do jeito certo, você tem que conhecer a profissão, a carreira do jeito certo, você tem que decidir do jeito certo, com um método que traga clareza e segurança. E isso é o que garante resultados como esse aqui do Guilherme Abel. Olha só que depoimento incrível esse que ele deu, a experiência dele nessa transformação de entender tudo que poderia acontecer na vida dele. E já fazia um tempo que eu estava procurando uma forma de descobrir qual era o curso que eu queria fazer, e eu achava muitas possibilidades que eu me identificava, mas nenhuma que eu tivesse um interesse ou algo que eu realmente tivesse um gosto grande. Se eu tivesse escolhido o curso sem ter feito esse acompanhamento, então não teria essa certeza tão grande que eu tenho agora. Agora eu já tenho uma base para saber onde eu vou focar, o que eu tenho que fazer, quais são os meus planos para seguir esse meu futuro curso. Sei que daqui a 10 anos eu quero ter minha clínica de fisioterapia, e junto com esse projeto de vida vem a missão, onde a gente definiu na última sessão a missão de vida. Quem não passou por esse processo tem um certo medo do que vai acontecer depois, não tem uma ideia do que pode acontecer, então isso acaba gerando uma ansiedade para não pensar duas vezes e fazer. Você pode fazer esse acompanhamento vocacional, porque, como já diz o nome, é uma vocação. Você vai descobrir em que parte da sua vida você tem um objetivo maior, e além de ser um crescimento, um amadurecimento da mentalidade muito forte, e traz um nível de consciência maior sobre o que você tem de ideia para a sua vida. Então, não tem por que pensar duas vezes. Fazer, eu acho que é uma escolha muito boa e é só o início para grandes conquistas. Opa, perfeito! Então você está vendo aí a experiência de quem já passou por isso. Por isso, se a sua meta é conhecer você mesmo do jeito certo, pesquisar a profissão do jeito certo e decidir do jeito certo para escolher a carreira certa, então a boa notícia é que é exatamente isso que eu faço na mentoria individual Carreira Certa em 10 semanas. São 10 semanas onde eu vou abordar com você perfil comportamental, missão de vida, inteligências múltiplas, produtividade, foco, rotina funcional, estratégia, decisão, visão de futuro, plano de carreira. E perceba, a carreira certa vai além da decisão. Eu poderia parar aqui, na 8ª sessão e falar com você, mas por que eu não faço isso? Porque de nada você adianta simplesmente decidir e não saber o que você vai fazer com aquela decisão. Por isso que eu reservo ainda mais 2 sessões, 2 encontros, 2 semanas para a gente tratar de planejamento de futuro, de plano de ação, planejamento de carreira, coisa que pouquíssimas pessoas no Brasil fazem. Então, a primeira semana a gente vai falar sobre perfil comportamental, onde você vai entender sua essência. Ou você entende sua essência, ou você vai se reduzir para caber, você vai ser como aquela árvore plantada no vaso com raízes contorcidas. É uma avaliação científica com 3 teorias, onde você vai ter acesso às suas qualidades, seus valores, seu estilo de decisão, pontos a desenvolver e mais de 80 informações sobre você. Na semana número 2, a gente já vai tratar sobre missão de vida. Você precisa entender que ou você tem uma missão, ou você vai ser colocado dentro da missão de alguma pessoa. E essa missão é um propósito maior que é cumprido não só na profissão, mas em várias outras áreas da vida. Por isso
que a gente trabalha ela aqui antes mesmo de ir trabalhar a sua decisão a respeito de qual é o curso, qual a profissão que você vai seguir. E repara, tá, aqui nas 10 semanas, que não são apenas essas ferramentas relacionadas ao autoconhecimento, a estratégia, a produtividade, a foco, a planejamento, a responsabilidade e a parte de decisão. São ferramentas também de inteligência emocional. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas de inteligência emocional e 3 tipos de pesquisa, uma mais profunda do que a outra, para você poder decidir o seu curso. É por isso que aqui na semana 2 eu já faço com você a primeira ferramenta de inteligência emocional. Na semana 3 a gente já vai fazer o relatório de inteligências múltiplas, que é o caminho mais fácil para você entender suas habilidades. É uma avaliação onde você vai ter acesso às suas inteligências mais fortes, nas suas diferentes intensidades, e você vai entender como é possível desenvolver as habilidades de cada inteligência, quais opções profissionais estão ligadas a cada uma das suas inteligências, qual é o teu canal de aprendizagem e, ao mesmo tempo, já vou te mostrar aqui como fazer o primeiro tipo de pesquisa. No final dessa sessão, nós vamos terminar com pelo menos 10 opções profissionais que têm a ver com você, e a partir daqui a gente começa a eliminar opções sessão após sessão. Na sessão número 4, a gente já trabalha produtividade, porque ou você elimina as distrações, ou então você vai perder muita energia tentando ser produtivo. Aqui nós vamos identificar e eliminar as distrações que existem na sua vida e vamos traçar juntos ações produtivas. Vamos fazer também a segunda ferramenta de inteligência emocional. Na semana 5, a gente já fala sobre foco. Foco aqui para você não ser levado numa direção que você não quer ir. Por quê? Porque aqui existem vozes que estão falando e te influenciando. O foco aqui é para você manter a sua jornada sem que as vozes te tirem do teu destino. A voz que você mais ouve é a voz que te impulsiona na direção do seu destino. E se essa voz é a voz errada, então você sofre pra caramba e você vai para um lugar que você não queria chegar. Por isso aqui a gente vai parar, identificar e lidar com os mais diversos tipos de influências que estão tirando o teu foco na hora de decidir. Vamos fazer também mais uma ferramenta de inteligência emocional. Semana 6. Semana 6 a gente vai falar aqui sobre rotina funcional, para você poder trabalhar com produtividade máxima, incluindo áreas da vida e fazendo uma agenda funcional, que funciona, uma agenda que respeita a tua realidade. E aqui a gente já avança para o segundo tipo de pesquisa. Na semana 7, nós vamos tratar sobre estratégia, que é a maneira mais segura de facilitar a sua decisão final. Aqui eu vou começar a trazer clareza do que você realmente quer e almeja numa profissão, de quais são os seus valores profissionais, o que é importante para você quando se trata sobre ambiente profissional. E vou te encomendar aqui a terceira pesquisa, a pesquisa mais profunda e a última pesquisa também. Na sessão número 8, nós já vamos finalmente sentar juntos e vamos fazer uma comparação das consequências da sua escolha. Vamos analisar quais cursos ali, quais profissões são as mais adequadas e vamos também fazer perdas e ganhos comparados dessas profissões. E você vai tomar a decisão mais clara e segura da sua vida. Na semana 9, a gente entra no bloco de planejamento, falando sobre visão de futuro, trazendo perspectiva sobre as próximas conquistas que vão acontecer. Quais são os próximos passos estratégicos para que você tenha consciência dos seus próprios limites, da sua potencialidade. E vamos fazer também uma ferramenta de inteligência emocional que vai desenvolver intensamente tua confiança, teu senso de capacidade, teu senso de merecimento, de merecer conquistas. E por fim, na semana 10, nós vamos fazer o seu plano de carreira, que é a maneira mais inteligente de você seguir em frente sem medo, porque tem gente que não avança porque tem medo do que está por vir. Quando você tem plano de carreira, planejamento de carreira simplificado, você sabe por onde você vai pisar. E isso elimina o medo. E a gente faz também a última ferramenta de inteligência emocional.
E tá aí as nossas 10 semanas onde você vai ter acesso a autoconhecimento, onde você vai ter acesso a produtividade, foco, estratégia, planejamento, inteligência emocional. E isso é o que vai te permitir tomar uma decisão pela carreira certa, inaugurando um ciclo de crescimento cedo na sua vida. Esse ciclo de crescimento vai permitir que você faça todos os seus esforços com sentido, feliz porque você vai ver você mesmo avançando mais rápido através do vestibular, porque você tem motivação para estudar, porque você sabe o que você quer. Você avançando muito mais rápido na faculdade porque você sabe o que você quer. Você avançando muito mais rápido no mercado de trabalho porque você sabe o que você quer. É uma porta escancarada para você crescer, realizar seus sonhos e prosperar de verdade. E para você que está aqui agora, você tem a oportunidade de participar da mentoria individual do Carreira Certa, onde eu vou estar pessoalmente com você, ao vivo, via videoconferência, por um valor mega especial. O valor original desse programa é de 3 mil, porém neste momento você vai ter acesso a esse programa pelo valor de 3 mil reais com 50% de desconto, ou 12 de 250 sem juros. Quero te avisar que as vagas são limitadas, porque eu não consigo atender todo mundo. Então, se você já entendeu o que é para você e você quer escolher a carreira certa, clica no botão abaixo e reserva a sua vaga agora. Você vai clicar neste botão, preencher seus dados, vai acessar o Mercado Pago, vai fazer o pagamento e logo depois você vai cair numa página que vai pedir para que você envie os seus dados de contato para mim, para nós agendarmos a tua primeira sessão e os teus atendimentos. Então, seja rápido, reserva sua vaga porque a qualquer momento o valor original pode voltar a ser cobrado. Então, se você clicar aqui embaixo, tiver 3 mil, aproveita. Se você clicar aqui embaixo, tiver em 6 mil, aproveita do mesmo jeito, porque este é um programa para mudar a tua vida por completo. Inclusive, aqui embaixo tem uma série de quase 15 minutos de depoimentos de quem já viveu esse processo comigo. Aproveita e assiste aí. E se essa mentoria, você sentir que não é para você nesse momento, essa mentoria individual, que é o meu programa mais premium, mais exclusivo, então eu quero pedir para você entrar em contato pelo WhatsApp, algum dos botões aqui embaixo, ou os links que estão no final da página, para conhecer a imersão em grupo ou o curso online. Os dois vão ter valores aí que são super acessíveis para você. Quero tirar só 4 dúvidas frequentes. Primeiro, me perguntam qual a idade mínima. A idade mínima é de 16 anos, ou primeiro ano do ensino médio, o que acontecer primeiro. Vitor, eu já terminei o ensino médio faz algum tempo, serve para mim? Sim, serve tranquilo. Como eu disse, você já passou da idade mínima, então o programa vai ser com uma luva para sua mão, você vai amar toda a experiência de transformação que você vai ter aqui dentro. Vitor, eu já estou há alguns anos no mercado de trabalho, eu quero dar profissão, eu não sei para qual profissão ir. Serve para mim? Sim, é perfeito para você. Posso te ajudar aqui perfeitamente a decidir entre profissões diferentes. Já fiz isso para clientes que tinham idade ali na casa dos 30 anos, dos 40 anos, e foi muito bom o resultado deles. Inclusive, tem gente que me procura buscando essa mentoria também para outras finalidades, que já é a última pergunta aqui. Eu faço essa mentoria para outras finalidades, como transição de carreira, como performance profissional. E aí, nesses casos, eu só peço que você entre em contato comigo pelo WhatsApp, o botão está aqui embaixo, para eu entender um pouco mais sobre como que funciona a sua vida e como você quer ajuda minha. Por quê? Porque nesse caso eu vou fazer um plano personalizado, exclusivo para você. Então, aproveita a oportunidade. De 6 mil reais, nós estamos por apenas 3 mil reais, 50% de desconto, ou 12 vezes de 250 sem juros. Gente, as vagas são limitadas mesmo, eu não consigo atender todo mundo que chega para mim, minha agenda é bem apertada. Então clica no botão abaixo e reserva a sua vaga agora. Clica no botão abaixo. Ou se você tiver qualquer tipo de dúvida, por favor,
Manda uma mensagem para mim via WhatsApp, você pode mandar sua dúvida ou até mesmo, se você quiser, marcar uma chamada comigo e a gente conversar para eu tirar suas dúvidas, tá bom? Então é isso aí, eu espero você o mais rápido possível do outro lado comigo, começando e agendando a mentoria Carreira Certa em 10 semanas, uma mentoria individual exclusiva, onde eu vou te pegar pela mão e te mostrar todo o caminho para que você saia do túnel escuro das dúvidas rumo à luz da paisagem aberta, da segurança, clareza profissional de estar na carreira certa. Muito obrigado e até o outro lado, onde a gente vai agendar o teu horário.